Hoje vou meditar no capítulo 5 do livro de Ezequiel. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra, que o Senhor hoje me dê sabedoria, Pai. Que eu possa interpretar este capítulo 5, de difícil interpretação. Mas que o Senhor me ajude, Senhor, a interpretar e a explicar esse capítulo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 5 é um capítulo muito simbólico. Deus aqui vai pedir algo para Ezequiel, para ele fazer, e vai mostrar na prática, naquela maquete que ele mandou Ezequiel fazer no capítulo anterior, o porquê daquele povo estarem na Babilônia exilados. Então ele vai explicar o motivo, por causa do pecado da nação de Israel. Então aquele povo estava passando tudo aquilo, e ele agora no capítulo aqui 5, ele vai explicar, ele vai falar as causas do cerco a Jerusalém. Então ele começa dizendo assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. A outra terça parte espalharás ao vento, desembaiarei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então Deus pede para que Ezequiel pegasse uma espada afiada, uma navalha, cortasse o seu cabelo em 3 porções, medisse numa balança, e ele deu instruções o que ele iria fazer com o seu cabelo. Naquela época, o ato de raspar o cabelo e a barba era sinal de luto, de grande aflição. Então Ezequiel aqui, no capítulo 5, ele recebe essa ordem de Deus para que faça uma série de ações simbólicas, representando tudo aquilo que ele tinha feito com a nação de Israel, para ilustrar o julgamento que estava acontecendo, né? Que já tinha acontecido com a invasão da nação lá de Israel, com o cativeiro, com o exílio. Eles já tinham vindo para o exílio. Então Deus estava ali mostrando a eles tudo o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. Então a primeira ordem de Deus para Ezequiel foi que ele raspasse a sua cabeça, pegasse o seu cabelo, raspasse sua barba com a espada afiada. E este sinal também representa um sinal de luto, de humilhação e de arrependimento, né? Então, depois de fazer isso, depois de raspar a barba, Ezequiel pegou uma balança, pesou o seu cabelo em 3 pilhas iguais, em 3 porções, e ele carregou um terço de seu cabelo para o meio da cidade, nesse caso, para a maquete de Jerusalém, que estava lá, porque eles não estavam em Jerusalém, ele estava no exílio, Ezequiel estava no exílio, e Deus ali estava mostrando tudo o que já tinha acontecido através daquela maquete que ele tinha mandado Ezequiel fazer. Então ele pega um terço do seu cabelo e manda que ele coloque no meio daquela cidade, naquela maquete, e ateie fogo, mostrando que um terço do povo de Jerusalém tinha morrido por peste ou fome. E isso se cumpriu realmente durante o cerco da cidade pelos babilônios, quando eles invadiram a cidade de Jerusalém. Um terço do povo morreu.
Isso também quando a escassez de alimentos foi tão grande que o povo recorreu até ao canibalismo. Ezequiel então cortou o segundo terço do seu cabelo, pegou novamente uma porção do seu cabelo, com sua espada ele raspou o cabelo, e ilustrando que outro terço daquele cabelo representava um terço do povo de Jerusalém, que também iria morrer pela espada. E isso também se cumpriu durante o cerco, quando o exército babilônio invadiu a cidade, matou muitos de seus habitantes. Então, um molho, um punhado dos cabelos de Ezequiel, que ele mandou atear fogo no meio da cidade, significava dizer que ali uma terça parte da população ia morrer de fome de fome, e a outra terça parte ia morrer na espada. Isso era uma representação simbólica. E o restante do seu cabelo significava outra terça parte dos sobreviventes que seriam levados cativos para a Babilônia. E esses seriam levados cativos para a Babilônia e viveriam com medo. Isso também se cumpriu quando os babilônios levaram muitos dos habitantes de Jerusalém como cativos para a Babilônia. Então Ezequiel aqui ele estava representando, fazendo uma representação do que tinha acontecido com a nação de Jerusalém. Por isso que Deus manda que ele cortasse o seu cabelo para representar um terço do que tinha acontecido, outro terço da população que tinha morrido à espada e outro terço que era o remanescente. Inclusive, ele manda colocar uns poucos dos seus cabelos nas abas das suas vestes, indicando assim que um terço da população iria ser remanescente, iria ser levada cativa e iria passar por tudo aquilo, né? Aí no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Ou seja, ele está mostrando ali aquela Jerusalém feita naquela maquete. Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos. Então Deus agora começa a explicar o motivo, as causas do cerco a Jerusalém. Por que Jerusalém foi cercada? Aí ele diz: ela se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Versículo 7 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e os meus juízos nem procederam segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Aí no versículo 12 ele diz: uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Era essa terça parte que ele já tinha representado através dos cabelos, lá quando ele manda Ezequiel cortar e lançar um terço dos seus cabelos dentro da nação de Israel. Aí ele diz: outra terça parte cairá a espada em redor de ti, ou seja, aqueles outros cabelos
punhado de cabelos também de Ezequiel, que ele mandou colocar ao redor da maquete, significava dizer exatamente isso, que uma terça parte cairá a espada em redor de ti, ou seja, que caiu a espada. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela, porque justamente era a outra terça parte que iria ser levada cativa para a Babilônia. No versículo 13 diz: assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão sobre ti, ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e indignação e furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu despedi as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e besta fera, que te desfilharão a peste e o sangue, passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o falei. Então aqui Deus ele vai falar tudo, ele falou aqui todas as causas porque ele permitiu que a cidade de Jerusalém fosse invadida, que a cidade de Jerusalém ia se tornar escárnio para as nações vizinhas. Ou seja, aqui Deus ele vai falar sobre o julgamento que ele fez sobre a nação de Jerusalém, né? Aqui Jerusalém era o destinatário da palavra de Deus aqui, a morada de sua glória, o objeto de seu amor, porque Deus amava o povo, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém. Agora, em vez de honrarem a Deus, Israel se rebelou contra ele. E mesmo com todo o favor e esplendor que Deus concedeu a Jerusalém, eles escolheram viver em desobediência. Na verdade, a conduta de Israel era inferior aos padrões das nações gentias, o que era ainda mais vergonhoso, considerando a posição exaltada de Jerusalém. A nação de Israel era aquela que em vez de demonstrar exemplo, que seria um exemplo para outras nações, não, ela se tornou uma vergonha para outras nações. Então, o pecado de Israel não passaria impune, não passou impune. Então, Deus declarou que ele estava preparando um julgamento contra Jerusalém, que seria tão terrível que o povo iria ficar horrorizado, atônito, e aqueles que sobrevivessem ao julgamento seriam levados como cativos e seriam espalhados por toda a terra, que seriam justamente o remanescente que ele trouxe para a Babilônia. Então, tudo isso era Deus mostrando a Ezequiel ali, através daquela maquete que ele mandou fazer no capítulo anterior, mostrando as causas, porque tudo isso sobreveio sobre a nação de Jerusalém. Então, o que é que nós podemos ver aqui no capítulo 5, né? Que o capítulo 5 aqui, ele é um retrato da ira de Deus. Ele mostra a sua ira contra o pecado e contra a rebelião daquele povo, do seu povo. Ezequiel aqui, ele foi instruído por Deus a realizar um sinal que ilustraria a punição de Jerusalém, que ilustrou a punição de Jerusalém. Então isso aqui serve como um lembrete, né? Que Deus é um Deus justo e que ele não tolera o pecado. E é importante lembrar que o povo de Jerusalém, assim como o povo de Jerusalém, nós também somos prestados a prestar contas diante de Deus pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Os nossos pecados, eles têm consequências, então nós temos que aprender, né, com esse povo de Jerusalém, com a rebeldia daquele povo, que a rebeldia deles trouxe consequências duras para eles. Então nós temos que refletir e pensar sobre nossa vida, que nós temos que caminhar obedecendo a palavra de Deus. Todos os dias nós devemos fazer reflexão na nossa vida. Será que nós estamos andando de acordo com o que a palavra
pede, de acordo com o que Deus pede para que nós possamos viver aqui nessa terra em obediência à sua palavra, porque senão nós vamos ter consequências dos nossos pecados. E a mensagem aqui, no capítulo 5 de Ezequiel, é um chamado à reflexão e ao arrependimento. É uma oportunidade para que nós possamos avaliar a nossa vida, nossas escolhas, reconhecendo o nosso pecado e buscar a Deus com sinceridade. E principalmente com arrependimento. É assim que o povo de Jerusalém poderia ter feito, né? Mas eles encontraram esperança e restauração, porque Deus não desistiu deles. Deus permaneceu com eles, mesmo com toda a rebeldia e todo o pecado, mesmo eles sofrendo disciplina, Deus mandando disciplina para eles, mas Deus não os abandonou. Deus continuou com eles. Mas nós não podemos esperar, né? Primeiro, para que Deus mande disciplina para que nós possamos nos voltar para Ele. Não, nós primeiro temos que buscar a Ele, enquanto se pode achar. Então, cada dia, todos os dias, nós devemos buscar a Deus, em pedir a Ele, para Ele nos dar a oportunidade para que nós possamos ser humildes diante dEle e reconhecer nossos pecados que nós podemos cometer, e às vezes nós não temos a humildade de pedir perdão a Ele. Então, é isso que no capítulo 5 Deus nos mostra, né? Primeiro, Ele apresenta a mensagem de julgamento de Deus sobre Jerusalém como resultado do pecado do povo de Israel. E aqui o profeta é chamado, Ezequiel, para cortar seu cabelo como sinal de luto, de humilhação, de arrependimento. E isso nos leva que nós também temos que pedir pela nossa própria vida, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor todos os dias, né? Para que nós não precisamos vir a sofrer nenhuma disciplina por causa do nosso pecado. Amém?